melhor lugar para fazer compras na internet é, sem dúvidas, a Amazon. Além de garantir a entrega do produto com qualidade, é possível encontrar desde comida até peças de computador, seus livros favoritos e os jogos mais famosos. E comprando com o meu link, você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade sem gastar nada. Então já salve o link no seu navegador e patrocine o canal. Desencantada já está no Disney Plus e eu já assisti. Gostei bastante. Achei que valeu a pena? Vamos conversar. E depois de 15 anos do lançamento do primeiro filme, uma parte do elenco original volta para essa continuação. Temos então a volta dos atores da Gisele, do Robert, da Nancy e do príncipe Edward. Novamente uma nova aventura causada pelo conflito entre o reino real e o reino mágico dos contos de fadas. Temos agora então a história da Gisele, já casada com uma filha adolescente e uma bebezinha pequena para cuidar. E com isso, com vários dilemas dentro de casa, ela sente que teve uma queda no encanto que aconteceu lá no primeiro filme, que ela estava super encantada, maravilhada com tudo. E como o próprio filme já sugere, ela fica desencantada com a situação da vida dela e tenta achar um jeito da história dela voltar a ser um conto de fadas. Eu achei bem legal que, como no primeiro filme, tivemos um inicinho mostrando um pouco sobre Andalasia, a cidade fictícia da Gisele, e a gente descobre um pouco da história dessa personagem. E a melodia que toca nesse inicinho me fez bastante lembrar os clássicos da Disney, como Branca de Neve e Bela Adormecida. E eu adorei demais, foi muito nostálgico, foi bem bonito de ver mesmo. É legal também que mostra um pouco sobre a origem da Gisele, que ela foi criada pelos animaizinhos da floresta, justamente porque ela acabou sendo jogada, largada, perdida por ali, não sabemos, mas ela acabou sendo criada com eles e por isso que ela tem um contato tão intenso com os animais. Bem tipo uma Branca de Neve mesmo. E com isso também já relembramos os acontecimentos do primeiro filme de forma bem divertida e rápida. Achei bem engraçado que o Pip, o nosso querido esquilinho lá do primeiro filme, hoje ele é pai e os dois filhinhos dele fazem a pergunta: nossa, mas eu achei que não existia nada depois dos Felizes para Sempre. Essa história começa de onde parou a outra. No reino de Nova York, depois do Felizes para Sempre. Depois? Mas não existe depois do Felizes para Sempre. É, você só se casa e nada nunca mais acontece com você, nunca mais. Porque, né, é sempre isso que parece nessas histórias. Sempre vem o Felizes para Sempre e não acontece mais nada. Que termina tudo lindo, maravilhoso e perfeito, mas a gente sabe que no mundo real não é bem assim que acontece. E isso é justamente o que o Pip responde para esses esquilinhos. Que no mundo do conto de fadas, sim, o Felizes para Sempre é eterno e não tem mais nada que realmente aconteça depois disso. É um modo um pouco figurativo de explicar, sim, mas agora no mundo real tem muita coisa que acontece, muitas coisas que vêm depois de um casamento, por exemplo, e que sim, pode dar uma tumultuada ali no Felizes para Sempre. E que no mundo real as coisas estão sempre continuando, sempre em andamento, sempre tem coisas novas acontecendo. E também é justamente o que a Gisele comenta nesse começo, que até então ela estava gostando de tudo, ela estava interessada em tudo, ela estava super encantada, mas que depois de um tempo as coisas começaram a mudar. Principalmente porque ela está com uma bebezinha em casa e a Morgan é adolescente. E por isso ela começou a achar que as coisas não estavam funcionando mais como eram antigamente. E que ela não estava mais sendo capaz de conseguir fazer tudo que ela fazia. E como a Gisele é sempre muito espontânea, ela viu um banner falando que o seu conto de fadas está em Monroeville, e lá foi ela se mudar para a cidadezinha com a família inteira. Muito engraçado que agora com a Gisele mais velha, ela começa a cantar e as cenas de cantoria dela realmente não dão muito certo. Claro, nesse comecinho, né, as cenas de cantoria dela. E é engraçado que ela fica bem parecendo uma tiazona ali no meio da mudança, cantando e dançando. Eu achei bem engraçado. No primeiro filme já era um pouco micoso as coisas que ela fazia. A gente entende todo o contexto, mas no mundo real já era um pouco micoso. Só que nesse filme se tornou ainda um pouco mais micoso. Eu achei engraçado a forma que a direção colocou essas cantorias dela no começo do filme. Justamente também para mostrar que parecia que ela não estava se encaixando, ou que ela própria não estava entendendo qual era o lugar dela agora dentro da casa. E também no primeiro filme, o constrangimento ali ficava apenas com o Robert, que era o par romântico dela, e que de alguma forma gostava das loucuras dela, apesar de tudo. E agora nesse filme a gente tem a Morgan se sentindo super constrangida com as cenas da mãe dela. Foi realmente impagável de assistir. E o ponto de partida para tudo isso acontecer foi o presente que a Sofia recebeu de seus padrinhos, o rei e a rainha de Andalasia, o Edward e a Nancy. Ela recebeu uma varinha de condão andalasiana
e que apenas filhos de Andalasia podem utilizar o poder dessa varinha. E diante de toda a situação catastrófica que a Giselle está vivendo nesse momento, e também a sensação de estar fazendo tudo errado, ela acaba desejando para a varinha de condão ter uma vida de conto de fadas. Mas como já sabemos, não é bem assim que acontece, principalmente porque ela tem uma enteada, apesar de tudo a Morgan não é filha dela, e é justamente essa questão que torna essa nova história uma história um pouco mais estranha. Minha mãe? Ela não é minha mãe. Ela é só minha madrasta. E claro que o conto de fadas dessa vez não seria pra ela, porque né, ela já teve Felizes para Sempre dela, agora é a vez da Morgan, justamente uma adolescente com uma madrasta um pouco cruel que a levou pra uma cidade distante da cidade que ela gosta. Sim, temos o plot completo. Então, o caos está instaurado, porque conforme a magia de Andalasia vai vindo pro mundo real para transformar o mundo real inteiro em conto de fadas, Andalasia perde toda a sua magia e começa a desaparecer. E a Giselle tem até a meia-noite para não se transformar numa madrasta super maldosa e conseguir salvar a cidade. E a Giselle ficou incrível de vilã, eu adorei demais. A Amy Adams é uma excelente atriz, eu adoro os papéis dela em vários filmes que eu já assisti. E esse não ficaria diferente, gostei muito. Achei também que a caracterização dela, um pouco mais senhora, encaixou super bem na história. E também os momentos ali dela se fazendo de boazinha e se fazendo de malvada ficou bem legal. Ela muda bem rápido o humor. Eu gostei bastante da forma que eles fizeram. Ficou muito bom mesmo. Morgan, madrasta. Morgan. E os vestidos dela? Claro, com ar vilanesco? Sim. Mas estavam todos grandiosos, assim como no primeiro filme. Eu também sou apaixonada pelo armário dela. Se eu pudesse, eu teria aquele armário pra mim. E dessa vez não seria diferente. Todos os vestidos estavam impecáveis. Claro, com um aspecto um pouco mais vilanesco, mas estavam incríveis. E eu acho que ter duas vilãs no filme foi realmente uma sacada um pouco inusitada. Mas acho que foi isso que fez a história ficar um pouco mais criativa. Se não seria só mais uma história de princesa comum. E Encantada já não era um filme tão comum assim de história de princesa. Eu acho assim que deu uma potencializada narrativa. Uma antagonista de fato pra Giselle, porque ali a gente percebe que ela não é exatamente a vilã do filme. Ela acaba se tornando, mas não é ela a vilã do filme. Eu achei legal ter uma antagonista direta pra ela, porque daí não fica uma briga entre ela e a filha dela, que era justamente o contrário que a gente precisava. Era que elas se dessem bem e se resolvessem, e eu gostei bastante dessa proposta. Então, a Giselle comenta sobre o que aconteceu pra Morgan e envia ela pra Andalasia pra ela poder salvar o mundo real e as coisas voltarem a ser como eram antes. E nesse momento, a Morgan se encontra com a Nancy, que explica pra ela que a única forma de trazer a Giselle de volta é com as lembranças dela. A árvore de lembranças é um poder mágico muito forte e que é a única forma de resolver a ruína de Andalasia e a destruição também do mundo real. Mas uma coisa que eu esperava um pouco mais explicado é de onde vem a Malvina. Ela foi uma personagem um pouco jogada ali no contexto. Claro, eu entendo que quando a Giselle fez o pedido dela e a cidade se tornou um conto de fadas, ela passou a ser uma personagem com um pouco mais de sentido. Mas eu achei ela um pouco perdida, deu um ar muito misterioso pra ela e que eu esperava que ele fosse desenvolvido de alguma forma. E a gente não teve nenhum desenvolvimento. A gente só teve ali no conto de fadas que ela se tornou a rainha, né? Uma rainha má, muito malvada, antagonista. Mas com uma personagem de Morroville, um ser humano qualquer, eu achei que ela tinha muitos mistérios que não foram desvendados, então eu esperava um pouquinho mais dessa personagem. Claro que ali no Conto de Fadas ela acabou se tornando também uma personagem com poderes mágicos, mas de onde vinham os poderes mágicos dela? Também foi outro ponto que não foi explicado. Eu entendo, tinha muita coisa pra contar, mas eu acho que ficou um pouco perdido. Podiam ter explicado pelo menos um pouquinho, dado um contexto. Eu acho que ficou faltando um pouco isso. E eu queria realmente ter visto mais a Malvina, porque ela foi um personagem bem legal. Eu achei também que o arco dela com o filho dela e todo aquele contexto dos bolinhos, da venda dos bolinhos, de ganhar todo ano o prêmio da cidade, não sei, eu acho que podiam ter desenvolvido melhor. Achei que o arco com ele não ficou legal. Ele como personagem também ficou um personagem meio perdido. Eu entendo que boa parte dos filmes de princesa o príncipe quase não aparece, mas hoje em dia estão dando mais relevância pra todos os personagens. Inclusive a gente tem o Christopher, que aparece praticamente o filme inteiro em Frozen. Eu esperava um pouco mais do Tyson. E eu acho que só por causa dessas questõezinhas aí meio mal resolvidas no mundo real,
ela podia ser uma grande antagonista pra Gisele, mas como a ideia era focar bastante nessa ruptura entre o mundo real e o mundo mágico, justamente por causa do pedido da Gisele, isso ficou um pouco em segundo plano e eu achei uma pena. E principalmente porque deu a perceber bastante que o dilema ali era focar no relacionamento da Gisele com a Morgan, com a filha dela. Então esse desenvolvimento do relacionamento das duas eu achei muito bonito de acompanhar, eu gostei bastante. Foi realmente a parte do filme que eu mais gostei. Foi o relacionamento das duas. E pra finalizar, eles definitivamente esqueceram do bebê. A Sofia aparece no começo, aí depois quando vem o mundo mágico, esquecem ela com as 3 fadas lá, que parecem as fadas da Aurora. Inclusive tem bastante referência a filmes de contos de fadas da Disney. Eu vou fazer um vídeo compilando tudo aqui pra vocês. Mas, gente, esqueceram a criança. A criança sumiu. Aparecia o Robert, aparecia a Nancy, aparecia o Edward, aparecia a Morgan, aparecia todo mundo, mas a criança sumiu. Aí depois ela volta, depois de voltar tudo a situação, não teve nenhum empecilho com a criança, largou a criança lá, não teve nenhum momento da criança sofrer perigo ou coisa do tipo, nada, tipo, irrelevante a personagem. E daí no final, quando o mundo real volta ao normal, a criança volta para uma última cena no parque. Desnecessário, só pra dizer que tinha uma criança ali e aquela criança tava tumultuando a casa, entendeu? Porque a Gisele tava em pânico porque ela não conseguia cuidar da criança e fazer almoço, entendeu? Achei um pouco bobo, podiam ter realmente explorado um pouquinho mais a bebezinha, mostrado um pouquinho mais dela, talvez umas ceninhas fofas, sei lá, ela passando algum apuro, ia ser legal de ver. Eu acho que faltou isso também. E, infelizmente, não foi nesse filme que vimos a Gisele trocando fraldas, diga-se de passagem. Era uma coisa que eu tava querendo bastante ver. Ela fazendo vários dos papéis de uma mãe. E a gente acabou não assistindo. Eu queria muito ter visto isso e, infelizmente, não foi dessa vez. Será que a Disney Plus faz uma série? Ia ser legal ver uma série da Gisele, nossa querida princesa, após seu Feliz para Sempre, trocando uma fralda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curta, comenta e compartilhe com os seus amigos, porque tem muita coisa legal chegando e você não pode ficar de fora. Temos live na plataforma roxinha de segunda a quinta, não perca os horários. E é isso aí, pessoal, ficamos por aqui. Eu sou a Choco, este é o canal Pipoca e tchau!